sala. Então, hoje a gente vai tratar, então, sobre as codificações do século XIX e do século XXI, tá? Antes da gente entrar em si, falar diretamente do Código de Napoleão, a gente precisa primeiro fazer um retrospecto e falar um pouquinho sobre o iluminismo, sobre o liberalismo e das crises que passaram a França, que foram os que resultaram na necessidade, na promulgação do Código de Napoleão de 1804. Então, primeiro, quando a gente fala de iluminismo, por que esse século XVIII ele é chamado de o século da luz? Ele bem como Paris, ela é conhecida como uma cidade de luz, justamente por conta do iluminismo, que lá foi o berço. Chamado iluminismo, então por outros doutrinadores como ilustração. Então, foi um movimento intelectual que aconteceu na Europa, mas principalmente na França, né, em Paris, que as escolas filosóficas da época e elas criaram esse fenômeno, desenvolveram esse fenômeno, explicando então que a luz é que esclarece os fenômenos da razão humana. Então, várias características marcaram essa doutrina. Então, principalmente, as principais características que nós temos, a razão humana como força de explicação do mundo. Então, não foi um movimento materialista esse, muito pelo contrário, eles acreditavam na presença de Deus no ser humano e na própria natureza. Então, era um conteúdo anticlerical, ele combatia a influência da igreja na política e na sociedade. Então, ele queria que existisse uma separação entre a igreja e o Estado, de que deixasse de acontecer o que ocorria até, a gente viu na Idade Média, a influência grande que a gente teve, principalmente na Baixa Idade Média, naquele momento que a gente tem de atuação muito forte da igreja, como ela assumindo a responsabilidade e o poder do Estado. Então, esse movimento do iluminismo, ele vem justamente querer o fim disso e querer a separação entre a igreja e o Estado. Então, o iluminismo, ele pregava que o ser humano, ele nasce bom e feliz, e que todos são iguais. E quem corrompe esse ser humano, quem vai escravizar, quem vai estimular, quem vai trazer essas ambições, esses interesses, é a própria sociedade. Um dos pensadores muito marcantes do iluminismo é Jean-Jacques Rousseau, que é a principal obra que tem prima dele, é o Contrato Social, que justamente preconizava o iluminismo, as modificações na sociedade e nas leis, visando garantir ao ser humano, então, a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, fazendo trazer os atributos melhores que o ser humano pode ter. Então, era isso que vislumbrava e que trazia em si o iluminismo. Já o liberalismo era uma corrente que viveu juntamente com o iluminismo, era uma corrente de pensamentos já diferente, que ela promovia a liberdade do indivíduo com a mínima interferência do governo nas decisões pessoais. Então, eles acreditavam que o homem deve ter autonomia em algumas de suas escolhas, sem que ele precisasse de regulamentação pelo Estado. Então, essa corrente se iniciou na Europa, era um espírito, então, de empreendedorismo e de autonomia da burguesia, e o surgimento se deu mais ou menos na mesma época do iluminismo. Então, ele, de certa forma, ele trouxe alguma influência do iluminismo por meio da razão. Então, essas ideias que o absolutismo trazia, não tinha, na época, não tinha condição de ser refutado pela sociedade. Então, eles acreditavam que viver livre sem limites era o caminho para que a sociedade conseguisse satisfazer os seus projetos e suas necessidades.
o otimismo que existia na época ia contra, então, as políticas seguidas pela população. O liberalismo, então, ele lutava contra as acusações comuns que eram feitas pela igreja. O que tinha em comum entre liberalismo e o iluminismo é que ambos entendiam ser necessária a separação entre a igreja e o Estado. O liberalismo, então, ele começa a crescer e ele volta com grande força no século XIX, após a Primeira Guerra Mundial. Então, o principal princípio que a gente tem, o liberalismo também está muito forte nos dias de hoje em relação ao liberalismo econômico, em que surgem duas correntes, né, no século XIX, a corrente do socialismo, a corrente do comunismo, que acaba dividindo o liberalismo. Então, o liberalismo teve a sua queda após a guerra, quando os países eles entraram em declínio, os países que seguiam o liberalismo, os países que se diziam socialistas e comunistas. Então, essas crises que abriram as oportunidades para regime totalitário, e o liberalismo ele volta, então, a surgir novamente após a Segunda Guerra Mundial. Nessa segunda vez, tentando mostrar ao mundo uma nova opção diante das políticas já existentes. Então, nós temos duas presenças fortes do liberalismo. Primeiro, ele surgiu juntamente com o iluminismo, lá no século XIX. Aí ele consegue se alastrar no século XIX, né? Ele surge junto com o iluminismo, no século XVIII, só que ele vai ganhar um pouco mais de força no século XIX, quando ele consegue se alastrar após a Primeira Guerra. E aí eu tenho aquela divisão entre países socialistas, comunistas, que eles acabam aderindo ao liberalismo econômico, criado e desenvolvido para a época. Aí depois eu tenho o declínio desses países e após a Segunda Guerra Mundial ele retoma, tentando trazer uma nova opção diante das políticas existentes. E na França, que é o que vai nos refletir, porque a gente vai estudar hoje muito a influência que o Código de Napoleão, que a Revolução Francesa trouxe para o Brasil, trouxe para o nosso sistema jurídico. Então, até o século XVIII, a gente tem a França, Estado que ela vivia dentro do modelo do absolutismo monárquico. Então, quem era o rei lá era o Luís XVI, ele que personificava o Estado, então era reunido somente nele os poderes do Legislativo, Executivo e Judiciário. Os poderes, os cidadãos não viviam em um Estado democrático. Dentro da estrutura absolutista, haviam 3 diferentes estados. Então, o primeiro estado ele era representado pelos bispos do alto clero. O segundo estado, ele tinha como representantes a nobreza ou a aristocracia francesa, que eram responsáveis por desempenhar funções militares, que era o que se chamava na época de nobreza de espada, ou funções jurídicas, que era o que se chamava de nobreza de toga. O terceiro estado era representado pela burguesia, que se dividia entre os membros do baixo clero. Eram comerciantes, banqueiros, empresários, trabalhadores urbanos e os demais camponeses. E esse terceiro estado correspondia a cerca de 97% da população. Então, eu tinha essa estrutura, esses 3 diferentes estados. Somando-se a isso, eu tinha 2 crises presentes na França. A primeira crise era uma crise no campo, em decorrência das péssimas colheitas ocorridas entre 1770 e 1780, que acabou gerando uma inflação de 62%. E a segunda crise era uma crise financeira, que essa crise era derivada da dívida pública que se acumulava, justamente pela falta de modernização econômica e pela falta de investimento no setor industrial.
Então, os membros do terceiro setor, que eram chamados de burguesia, acabaram sendo influenciados pelo pensamento iluminista. Justamente, lembra, o pensamento iluminista era aquele que pregava a igualdade dos setores, que pregava uma necessidade da modificação da sociedade, que pregava que tinha o direito de se garantir ao ser humano a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão. Então, eles tinham essa influência. Por conta dessa influência, eles foram demasiadamente afetados pela crise. Então, no fim da década de 80, de 1780, a burguesia, eles começaram a exigir uma resposta do rei referente à crise que os afetavam. E começaram a reivindicar direitos mais amplos e uma maior representação dentro da estrutura política francesa. Em decorrência disso, nós temos em 1789 a ocorrência da Revolução Francesa. De acordo com lembra que a periodização que nós estudamos, a Revolução Francesa é que vai inaugurar a chamada Idade Contemporânea. Então, os historiadores do século que fizeram essa linha divisória imputaram que esse conhecimento foi o marco divisor entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, justamente por causa da radicalização política que caracterizou. Então, a Revolução Francesa, ela vem justamente acabar, por fim, para o absolutismo monárquico que se existia na época. Então, a segunda metade do século XVIII, a França se desenvolveu em guerras contra a Inglaterra, contra os Estados Unidos. Então, ao mesmo tempo, ela tinha a corte absolutista, que possuía um alto custo de vida, que era totalmente financiada pelo Estado. Além disso, tenho o desgaste que tinha, as altas inflações, a dificuldade que a burguesia tinha para se manter e para sobreviver. Concomitante com isso, em julho de 1788, houve então a convocação dos Estados Gerais. Isso era uma reunião para deliberação, então, sobre os assuntos relacionados à política da França. Nessa convocação, o conflito entre os interesses do terceiro estado, que lembrem-se era a burguesia, e os da nobreza e do alto clero, que eram representantes do primeiro e segundo estado, que apoiavam o rei, ela ficou cada vez mais forte. Então, o rei estabeleceu a Assembleia dos Estados Gerais para o dia 5 de maio de 1789, visando com isso o objetivo de decidir os rumos do país. Como os votos eles eram representados por estados, então, sendo assim, sempre o resultado seria 2 votos contra 1, porque o primeiro e o segundo estado sempre estava a favor do rei. Então, esse fato acabou despertando uma indignação dos burgueses e dos trabalhadores que pertenciam ao terceiro estado, e a burguesia que liderava o terceiro estado, ela propõe no dia 10 de junho uma Assembleia Nacional. Então, essa Assembleia, ela queria justamente formular uma nova Constituição para a França. Então, essa proposta, ela não teve resposta do rei. Com isso, a alta nobreza e o clero continuaram se mantendo ao lado do rei. Aí, no dia 17 de junho, os burgueses, os trabalhadores e os demais membros do terceiro setor se declararam em reunião para a formulação de uma Constituição. Eu vou parar de dar aula, pode deixar. Então, ao mesmo tempo que começava esse levante popular, os camponeses se juntaram com a burguesia, e no dia 14 de julho de 1789, a massa dos populares tomaram a Bastilha. E a prisão, que era o símbolo do antigo regime, no dia 4 de agosto.
Então, a Assembleia Nacional instituiu uma série de decretos que, dentre outras coisas, cortava os privilégios da nobreza, determinar como a isenção de impostos, o monopólio de terras cultiváveis. A Assembleia, após isso, ela institui a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que vai reivindicar a condição de cidadãos aos franceses e não mais de súditos aos reis. Em setembro de 1791, eles conseguem promulgar a nova Constituição Francesa, assegurando a cidadania para todos e pressionando o monarca Luís XVI a aceitar os critérios. Então, essa Constituição, ela trazia uma igualdade de todos perante a lei, ela trazia o voto censitário, a confiscação das terras eclesiásticas, o fim do dízimo, a constituição civil do clero, dentre outros pontos. Então, a partir deste momento, a França esboçou o primeiro tipo do novo governo, a monarquia constitucional. Essa monarquia, ela perdurou de 1791 até 1792. Então, a Revolução Francesa, ela nos traz a primeira declaração do direito do homem, que é um dos primeiros diplomas que nós vamos ter, inclusive estudados em direitos humanos e em direitos internacionais, que é o que a gente chama a Declaração do Homem, é chamado direito de primeira geração. Então, é uma carta, o que é essa Declaração do Homem? Ela é uma carta de princípios que ela segue em anexo, ela foi feita em anexo à Constituição Federal. Ela também foi aprovada pela Assembleia Nacional, juntamente com a Constituição, em 1789, marcando o fim do regime antigo, a realeza e as instituições estabelecidas. E induziu novas instituições e novas ideias. Então, as novas ideias que surgiram foram justamente ideias oriundas da filosofia do iluminismo. Os principais filósofos que influenciaram a Declaração do Direito do Homem foi Montesquieu, Voltaire, Rousseau. Então, com isso, eu acabo tendo 3 movimentos culturais da participação dos princípios básicos da Declaração do Homem e do Cidadão, que vão se sair fortalecidos, que é o iluminismo, o liberalismo e o enciclopedismo. E quais são os objetivos que tinha, então, essa Declaração do Direito do Homem? Alguns desses objetivos nós vemos presentes até hoje na Constituição, na nossa Constituição Federal de 1988. Então, o primeiro objetivo que se trazia da Declaração do Homem é a igualdade de todos perante a lei, sem distinções, a abolição de títulos nobiliários, privilégio ou franquia tradicional, abolindo-se a hereditariedade de serventias públicas, direito de defesa contra qualquer pressão ou opressão material ou moral de agente público ou privado, justamente dando a quebra e pondo por fim definitivamente o sistema que a gente tinha na Baixa Idade Média, promovido pelo direito católico. A liberdade de pensamento, associação de palavra ou culto religioso ou filosófico, com isso tentando se disseminar e diminuir o poder isso acabou resultando na França, numa diminuição do poder grande da Igreja Católica e na criação das outras possibilidades de culto, a inviolabilidade de domicílio, a abolição de qualquer tipo de escravatura ou servidão de gleba. Então, com essa declaração, põe por fim completamente o sistema que a gente tinha feudal. Então, acaba-se de vez o sistema feudal, a proteção e respeito à propriedade privada, a eliminação do dogma do poder divino dos reis. Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Isso a gente tem presente até hoje na nossa Constituição Federal também. E cabendo ao povo a escolha de seus governantes pelo sufrágio universal. Então, a Declaração de Direitos do Homem, ela vem trazer, então, o direito ao homem para todos.
Então, é por isso que ela é considerada a Declaração dos Direitos do Homem como sendo um direito de primeira geração, ou seja, aquele direito que todos nós temos a necessidade primária dele, a primazia dele. Napoleão, gente, ele de certa forma ele teve uma participação muito grande da Revolução Francesa. Ele tem uma influência muito grande na Revolução. Então aí passou a Revolução, já estava o Código Francês que foi otorgado por Napoleão. Ele entrou em vigor no dia 21 de março de 1804. Ele foi aprovado legalmente em 3 dias. Então, o livro reúne as leis ligadas ao direito civil, direito penal e processual. Então, que deveriam ser observadas, então, pelo povo francês. Opa. Deixa eu ver. Então, grande parte do código, em especial os artigos que tratam do direito privado e dos direitos das obrigações, permanece até hoje em vigor na França. É a contribuição mais duradoura que Napoleão pôde dar para a história, né? Então, a criação desse código ele tinha por objetivo reformar o sistema legal francês, seguindo os princípios da Revolução Francesa de 1789. Então, antes do código outorgado por Napoleão, a França não tinha um único conjunto de lei. As leis eram baseadas em costumes legais, havia frequentes isenções e privilégios dados aos reis ou senhores feudais. Então, o novo código ele eliminou os privilégios dos nobres, ele garantiu a todos os cidadãos masculinos a igualdade perante a lei, ele separou igreja e Estado, ele legaliza o divórcio, além dele dividir o direito civil em 2 categorias, o de propriedade e o de família, e codificar diversos ramos do direito que eram organizados em documentos esparsos. Então, como que era organizado esse Código Civil de Napoleão? O conteúdo ele era organizado em 4 seções. O título preliminar, que ia da publicação, dos efeitos, da aplicação das leis em gerais, ele ia do artigo 1 até o artigo 6. O livro primeiro era que tratava das pessoas, ele ia do artigo 7 até o 515. O livro segundo, que tratava dos bens e das diferentes modificações da propriedade, ele ia dos artigos 516 a 710. E o livro terceiro, que ele tratava dos diferentes modos de adquirir a propriedade, ele ia do artigo 711 até o artigo 2302. Então, até o século XVIII, outras compilações de códigos legais já haviam surgido, tanto no Ocidente quanto no Oriente, mas o Código de Napoleão é o primeiro a organizar a lei e distribuí-las em um sistema metódico e apresentando bastante prática no seu manuseio. Então, sua composição ela é inspirada nas leis romanas e francesas, no Iuris Corpus Civilis, de Justiniano, que foi criado em 534. Então, ele ainda é considerado a concretização dos ideais do pensamento iluminista, né? Ele faz com que as leis fossem submetidas a uma ordenação determinada pela razão do desejo de Montesquieu, e a obra ilustrada de Voltaire. Então, você vê que a organização que se tinha do Código de Napoleão, ela reflete até mesmo um pouco da organização que nós temos no Código Civil de 2002. Até hoje, o Código, você tem uma organização semelhante ao que nós tínhamos no Código de Napoleão. Olha no seu quarto. Então, e qual que são os reflexos que a gente tem da Revolução Francesa no Código de Napoleão? Então, Napoleão, ele é considerado um filho da Revolução.
o código, então, ele é vinculado à Declaração dos Direitos do Homem e acaba repousando numa concepção puramente individualista que acabou influenciando todo o século XIX. Inclusive, o nosso código, o primeiro Código Civil, o Código de 1916, ele acaba sendo extremamente tendo essa influência do pensamento liberal que foi consagrado na Revolução Francesa. Então, a busca da proteção da liberdade, da propriedade individual, que alcança com limitação o poder absoluto dos governantes. Também outra característica que existe do Código de Napoleão é como sendo a lei como o único instrumento capaz de limitar a liberdade das pessoas, então inaugurando aí o direito à era positivista que nós temos, então a necessidade da legislação, da lei, ela ser baseada em leis escritas, que nós temos até hoje essa influência positivista muito forte no nosso sistema jurídico. Então, além de uma forte inspiração de que todos os homens eram iguais em direito, então o código, ele abriga a época em que ele surgiu, as ideias sociais da época, que vão acabar depois influenciando outros, em decorrência da a participação forte que nós tivemos, a influência forte que nós tivemos da Revolução Francesa. Então, daí ele nasce o pensamento codicista, e isso acabou influenciando outros códigos em outros países. Então, o direito natural, que lembra que o direito natural era aquele que ele era baseado nos costumes, que ele era baseado nos princípios, então eu não tinha necessidade, obrigatoriedade de uma codificação, de uma lei escrita. Então, o direito natural, ele deixa de ser uma fonte direta de consulta e acaba varrendo toda a Europa no século XIX a necessidade de uma febre da codificação. Isso também acaba se espelhando para as Américas e todas acabaram se espelhando no Código de Napoleão. O primeiro Código Civil que nós temos, ele também acabou sendo uma inspiração muito grande no Código de Napoleão. Até nosso primeiro Código Civil de 1917, até ele entrar em vigor, aqui reinava no Brasil uma confusão no âmbito jurídico privado, porque existia um emaranhado de institutos do direito românico e canônico, existiam as ordens filipinas, uma compilação que foi feita em 1603, durante a União Ibérica, que essas ordens filipinas eram inúmeras leis extravagantes, muitas das quais eram contraditórias, e além de trazer a aplicação subsidiária de direitos de outros países, utilizados pela lei da boa razão. A princípio, apesar de ter sido aprovado em 1917, a ideia da realização de um Código Civil não partiu dos republicanos, mas sim ela já estava previsto na Constituição do Império de 1824, onde no artigo 179, inciso 18, ele dispunha: organizar-se-á o quanto antes um Código Civil e Criminal fundado nas sólidas bases da justiça e equidade. Então, não obstante a urgência dessa disposição, isso somente foi feito após 30 anos da Carta Imperial de Dom Pedro I. Então, quem inicialmente rascunhou, o jurisconsulto da época, que rascunhou e que fez esse primeiro contato que fez celebrado pelo Império para que ele edificasse, elaborasse o projeto do Código Civil, foi Augusto Teixeira de Freitas,
Então, Augusto Teixeira de Freitas, ele era formado pela Faculdade de Direito de Recife, que na época era considerado um dos mais brilhantes juristas. Ele era influenciado pelas ideias do iluminismo português e pela tese segundo a qual a codificação e o direito escrito eram as fontes principais e autorizadas para regularizar a vida civil. Ele levou 4 anos de trabalho ininterrupto para realizar a consolidação das leis civis do Império. Essa compilação veio se tornar em 1862 o esboço do Código Civil. Ela continha mais de 4.900 artigos e era uma alternativa ao liberalismo jurídico. Ele era inspirado no Código de Napoleão. Ele era, apesar de completo e capaz de abarcar todos os domínios do direito privado, o trabalho acabou sofrendo diversas críticas quando ele foi levado à comissão dos juristas, onde o ministro da comissão era o conselheiro Martiniano de Alencar. O esboço foi considerado inaplicável à realidade brasileira, e ele foi acusado de não levar em conta os costumes existentes no local. E por conta disso, ele acabou não sendo levado à aprovação e não se tornando o nosso Código Civil. Mas o trabalho de Teixeira de Freitas, ele acabou se tornando uma fonte de consulta doutrinária e acabou influenciando demasiadamente os juristas. Então, tiveram depois dele mais 2 outros projetos de Código Civil que foram realizados no Brasil. Então, o primeiro foi destinado a atender a outra solicitação do Império, em 1881, por Felício dos Santos, que ele defendia ser adequado uma compilação de caráter objetivo e geral que pudesse ser imediatamente aplicada, mas também não foi acolhido. O segundo projeto, em 1890, agora já com a República proclamada, era de autoria de Coelho Rodrigues, mas nenhum dos dois foi levado à Câmara e foi aprovado. Somente em 1899, durante o governo de Campos Salles, já durante a República, veio a discussão, a necessidade do código, e foi convidado daí para desenvolver essa tarefa do novo Código Civil, Clóvis Bevilacqua, que ele apresentou em outubro do ano seguinte, então, a conclusão do trabalho. Clóvis era aluno de Tobias Barreto, também cursou Direito na Faculdade de Direito do Recife. Ele também buscava no seu código fundamentos de um direito mais natural, mais de cunho científico e liberal, e livre das tradições identificadas com o passado colonial português. Então, o anteprojeto de Bevilacqua foi aprovado e encaminhado ao Congresso Nacional em 1900, com a moção do ministro da Justiça, Epitácio Pessoa. Ele foi aprovado na Câmara. O projeto foi, em seguida, levado ao Senado, e Rui Barbosa, que foi responsabilizado para a elaboração do parecer sobre ele. Rui Barbosa demorou quase 2 anos para a conclusão do parecer. Em 1902, ele não trouxe no parecer nenhum conteúdo jurídico ou técnico, simplesmente ele trouxe uma análise referente à vista gramatical, referente a desvio existentes na norma culta, realizando erros de concordâncias, então, e criticando a falta de estilo do autor. Então, em lugar de ter um debate jurídico, ele acabou levando 2 anos para criar uma celeuma e dificultando com isso a aprovação do projeto. Só que, em contrapartida, teve uma levante em defesa do Código Civil. Quem saiu principalmente em defesa dele foi o senador Carneiro Ribeiro, que ele era um filósofo na época.
Então, ele considerava indispensável, né, a necessidade de existir um Código Civil que regulamentasse o direito, e com isso ele conseguiu que o código fosse levado à votação e fosse aprovado em janeiro de 1916, agora durante o governo de Venceslau Braz. Esse código ele perdurou até 2002, ele permaneceu vigente no Brasil. Então, assim, ele teve diversas alterações no seu código, mas que ele foi totalmente revogado. Isso aconteceu somente em 2002. Então, quais foram as influências que o Código de 1916, que o Código Civil, então, ele teve? Ele resultou, então, de várias influências, então, desde o caráter da afetividade, do liberalismo do autor. Então, Pontes de Miranda já fala que a própria sistematização que foi levada a efeito por Teixeira de Freitas, ela acaba se seguindo no Código de 1916. Então, o positivismo era que dominava a escola de Recife, e isso acabou influenciando também Clóvis Bevilacqua. Então, tendências de igualitarismo, o individualismo burguês da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, acabaram influenciando a edificação do Código Civil de 1916. 3 elementos fundamentais caracterizaram esse código, então, que eram a propriedade, a família e o contrato. Então, quando positivados, eles precisaram levar em consideração essas tendências, a fim de provar que pudessem tornar efetivo como lei e assim aplicável. Em relação à propriedade, o Código de 1916 reproduziu a ideia do Código de Napoleão, considerando um direito natural e valor em si. Isso está presente no Código de Napoleão, no artigo 544, onde ele determina que a propriedade é o direito de gozar e dispor das coisas da maneira mais absoluta. E no Código Brasileiro de 1916, no artigo 524, ele determinava: a lei assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens e de reavê-los do poder de quem quer que injustamente o possua. Então, o Código francês, ele é resultado do processo revolucionário da Revolução Francesa de 1789. Então, ele, naquela época, ele vem e abole todos os direitos do senhorio. Então, já no Código Brasileiro, algum desses privilégios de domínio, aqui, eles passam a ser ligados à enfiteusa e aos fóruns. Então, ele permanece quase que idêntico ao que se dispunha nas ordenações filipinas. Então, aqui a gente não tem um grande avanço, como ocorreu no Código de Napoleão. Então, em relação porque a enfiteusa, ela mantém ainda meio semelhante ao que acontecia nas ordenações filipinas, que eram oriundas da Idade Média. Então, em relação ao tema relacionado à família, o Código de 16, ele tinha uma forte presença da moral, da tradição, do modelo da organização familiar da época. Por conta disso, ele não deu um grande avanço. Então, enquanto no Código de Napoleão ele estabelece a possibilidade do divórcio em 3 circunstâncias, para o Código de Francês, era possível o divórcio no caso de adultério, excessos ou injúrias graves. No Código de Bevilacqua, como ele ficou conhecido, o Código de 1916, ele não trazia a possibilidade do divórcio. O divórcio ele somente foi instituído no Brasil pela Lei 6.515 de 1976, que ela vem incluir o inciso 6 ao artigo 267
para permitir o divórcio como uma das modalidades da dissolução conjugal, mas ainda assim, você não existia a possibilidade do divórcio direto, você tinha necessidade da realização da separação de corpos, então, mesmo a separação de corpos, ela era pré-requisito para a solicitação da separação judicial. Somente após a separação judicial, decorrido o prazo de 1 ano, é que você poderia ingressar com o pedido de divórcio. Então, o divórcio, ele somente vem a ser reconhecido, a possibilidade do divórcio direto, pelo Código de 2002. Então, a área de família, nesse ponto, então, eu tinha a situação da necessidade da separação de bens, momento em que era determinado o fim da relação conjugal, mas não a partilha dos bens. A partilha dos bens somente e o término definitivo da união conjugal somente iria acontecer no divórcio. Posteriormente, com a Lei 6.515, ela vem e possibilita a partilha dos bens na separação, mas o término da união conjugal somente com o divórcio. Então, em 2002, nós temos a possibilidade do divórcio direto e o término desse pré-requisito de separação. Então, Orlando Gomes, ele se posicionava que não teve a ausência do divórcio no texto original, ocorreu por causa da intervenção religiosa na elaboração da lei, que impossibilitou esse avanço do direito no Brasil. Em relação ao direito da mulher... Opa, ai, perdão. Nesse momento do Código de 1916, visava-se a proteção da família como uma entidade dotada de patrimônio. Então, tanto o Código Civil quanto o Código de 1804 de Napoleão, ele reservava à mulher um papel secundário. Então, no Código de Napoleão, tinha em conta da mulher ser um ser fraco, dotado de um espírito móvel e frívolo, que se impunha a proteger. Então, a necessidade dela ser protegida pelo homem. Já o Código de 1916, no seu artigo 6º, inciso 4, ele coloca a mulher como uma relativamente incapaz, dando a ela a mesma situação aplicada aos menores de 18 anos, aos silvícolas também, aos surdos e mudos e demais deficientes. Então, o código ele se dispunha a unificar regras de convivência e poderes privados. Então, ele era um resultado de um trabalho especializado, ele foi tecnicamente orientado, tinha uma formação acadêmica, mas ainda em relação ao direito da mulher, ele tinha um preconceito muito grande. E esse preconceito, essa colocação das mulheres como relativamente incapazes, reduzindo-a em em papel secundário, ela era decorrente da interpretação das tradições, dos hábitos culturais da época. Então, o lugar que se ocupava no campo do saber, no mundo jurídico da mulher, então, o conteúdo moral e cristão que você vivia acaba resultando nessa necessidade. No caso do direito do Código Civil brasileiro, ele conseguiu expressar entre as relações já existentes da organização patriarcal brasileira, contemplando o pátrio poder, a diferença entre filhos legítimos e ilegítimos também, que era previsto no Código de 1916, e também de filhos biológicos e adotados. Então, ele trazia essa diferenciação. Isso também somente vai ser alterado
posteriormente, em 1978, onde eu votei a igualdade entre os filhos legítimos, deixa de existir a figura de filho legítimo e ilegítimo, simplesmente nós vamos ter, passa a se ter a característica de filho somente. A figura do marido, o Código de 16, ele traz como sendo o chefe da relação conjugal, como uma figura de regras e de procedimentos para o conduta moral e cristã da família. Mas isso era aplicado de acordo com a sociedade que se vivia na época. Em relação aos contratos, tanto o Código de Napoleão quanto o Código Civil de Bevilacqua, eles partiam da ideia de que qualquer pessoa, desde que ela não fosse impedida legalmente, ela era livre para pactuar e para consagrando assim o princípio da autonomia da vontade. Então, o que diz esse princípio? Que todos nós podemos realizar um contrato, desde que estejamos cientes, e a gente pode desfazer o contrato quando quiser. Então, é a noção de que os indivíduos eles têm liberdade plena, sem a necessidade de ter uma mediação para contratar. Então, o Código de Bevilacqua, ele estava dissociado da sociedade brasileira, nesse ponto, por causa que nessa época, em 1916, nossa sociedade, ela, em sua grande parte, ela era ruralista, ela era recém-saída de 3 séculos de escravidão, ela privilegiava a oralidade, tinha um alto índice de analfabetismo, as pessoas não tinham conhecimento da escrita, grande parte. Então, esse princípio de autonomia da vontade, ele não poderia ser aplicado de maneira livre, da mesma forma como aplicado pelo Código de Napoleão. Então, os princípios igualitários que acabam orientando o nosso código, dos direitos e obrigação, eles acabam, por conta disso, se mantendo com uma noção muito vaga e abstrata por um longo tempo, por causa que como que você ia aplicar uma autonomia de vontade para um analfabeto que não sabia o que ele estava escrevendo, o que ele estava autorizando, o que a assinatura dele, o que ela permitia. Nós tivemos diversas, o Código de 16, ele acaba, por conta disso, então, sofrendo várias críticas em relação à realização do contrato. O Código Civil, ele respeitava também, ele traz uma influência muito grande na parte de contratos do direito romano, depois vocês vão ver futuramente, quando vocês estudarem contratos, o Pacta Sunt Servanda, que era o contrato deve reger leis entre as partes. Então, o que está assinado no contrato é o que vale entre as partes, ele não poderia ser desrespeitado, ele não poderia não ser considerado pelas partes. Por conta disso, então, o Código Civil de 1916, ele sofreu inúmeras alterações. A primeira dela acontece logo em seguida, em 1919, em relação à mulher. A mulher, então, ela passa a ter uma atuação muito grande no mercado. Essa modificação em relação à mulher decorrente de 1919 é um problema mundial que se dá em decorrência da Primeira Guerra Mundial, onde os homens saíram, foram para a guerra e quem acabaram se tornando os chefes da família, assumindo a obrigatoriedade da manutenção, assumindo tudo da família, foi a própria mulher. Então, em relação o lugar que a mulher passa a ocupar no mercado de trabalho, então os ideais que acabam se desenvolvendo em relação ao direito da mulher. Então, eu tenho em 1919, a mulher deixa de ser considerada relativamente incapaz, passa a ter o reconhecimento da sua capacidade, só que ainda assim ela ainda era considerada em segundo plano. Em 1962, que a mulher que retira-se definitivamente do artigo 6º,
a incapacidade da mulher. Então, em 1919, ela passa a ser relativamente capaz, em 1962, somente que se reconhece a capacidade dela. Em relação ao divórcio, é uma alteração que se tem em 1977, no artigo 6º no artigo não, desculpa, no inciso 6º do artigo 267, essa alteração ela é oriunda da Lei 6.515, de 1977, e ela passa a permitir o divórcio como uma das modalidades de dissolução conjugal. Então, com o passar do tempo e a aplicação sistemática dos regulamentos, então acaba se tornando mais fácil o manejo do código, né? E a melhor compreensão dos seus princípios. Já no século XX, então eu tenho a elaboração de grandes codificações que acabam acontecendo no mundo inteiro, não só aqui no Brasil. Eu começo a ter outras obras legislativas que dão preferências a regulamentos especiais. E o Código Civil de 1916, ele novamente começa a se ver uma necessidade da substituição desse código, por conta de estudos que são elaborados e da necessidade de sua atualização. Então, o projeto do novo Código Civil, ele tem como chefia da comissão Miguel Reale. Ele foi iniciado o projeto em 1975, ele foi concluído em 2 anos e encaminhado para a Câmara dos Deputados, só que ele somente foi aprovado em 2001, entrando em vigor como a Lei 10.406, no dia 10 de janeiro de 2002. Atualmente, muitas das disposições do Código de 1916, então, eles não são mais aplicadas, eles ainda acabam sendo aplicadas em decorrência do princípio da irretroatividade da lei, porque o Código Civil de 2001, ele somente entrou em vigor em janeiro de 2002, então todos os fatos que aconteceram antes de 2002, eles ocorreram oriundos à aplicação do Código de 1916. Então, não sendo possível, com a entrada em vigor do Código de 2002, eu revogar tudo que foi feito anteriormente, porque a gente traria com isso uma instabilidade no nosso sistema jurídico. Então, a necessidade de disciplinar relações surgidas anteriormente, anteriormente de 2002, todas elas eram regidas pelo Código de 2002. Nós tivemos, então, um sistema de vacância de 1 ano para o estudo até a aplicação da lei. As principais características que nós vamos ter do Código Civil de 2002, então, foi sucedendo o Código de 1916, ele foi criado trazendo então para uma nova figura da população que a gente tem hoje, porque o Código de 1916 ele tinha muitos traços coloniais e monárquicos, né? Ele tinha uma característica muito grande paternalista. Então, o Código de 2002 ele traz mudanças sociais que são decorrentes dos anos. Ele tem uma composição de 2.046 artigos, ele é sistematizado, então, por uma concepção mais germânica, contendo uma parte geral e uma parte especial. Ele inova em diversos pontos, ele valoriza o ser, incluindo um tratamento do direito de personalidade. Enquanto no Código de 16 eu tinha poderes quase limitados à liberdade de contratar e à inexistência da função social da propriedade, hoje ele determina uma nova codificação. Então, em que pesa a nossa Carta Magna, ela já traz, a nossa Constituição Federal, ela já traz a necessidade da função social da propriedade, mas isso já estava previsto no projeto de Miguel Reale.
Então, a inclusão do direito de empresa também no Código Civil, então, uma unificação também dos direitos da obrigação. Então, eu não tenho a dicotomia dos direitos, mais direito comercial que você tinha na época, pelo Código de 1840, e o Código Civil de 1916, em respeito ao direito germânico, ele faz a unificação, então, do direito de empresa dentro do Código Civil. Revoga-se, então, o obsoleto Código de Comercial de 1985. Entretanto, ele foi revogado somente a primeira parte do Código de 1850. Então, ele parte a inaugurar uma nova principiologia, uma operalidade mais da sociedade, uma preservação da metodologia do Código Civil, tanto da parte especial quanto da parte geral. Peraí, cadê? Desculpa. As bases principiológicas que nós vamos ter desse Código Civil, ele traz a principal base que nós temos é o princípio da boa-fé, principalmente a boa-fé objetiva, que ela é caracterizada no sentido de um princípio corrente das diversas bases jurídicas, ela vai trazer influências para o Código Consumidor, do Código de Direito do Trabalho, do Código de Processo, do Direito Internacional. Então, a previsão da boa-fé subjetiva, que ela é designada mais como uma concepção psicológica, se situando mais no plano das intenções da parte. Então, na interpretação do contrato, o magistrado passa a ter necessidade de se ater mais à real intenção das partes, do que ao sentido instrumental do contrato, do que aquilo que está escrito no contrato. Então, ele tem a necessidade também de ir além do que está escrito no contrato. Então, na atual codificação, a liberdade de contratar, ela deve ser exercida, então, atendendo à função social do contrato. O interesse social, ele passa, então, a se sobrepor ao interesse das partes. Então, essa previsão, ela também traz o reflexo do Código de Defesa do Consumidor, aprovado em 1990 pela Lei 8.078, que traz um rol de números apertos, cláusulas, considerando o que seriam as cláusulas abusivas dentro de um contrato de consumo a ser analisado pelo magistrado. Então, o novo Código Civil, ele vem realçar esses contornos da necessidade da função social do contrato. Então, ele atende o princípio com isso da socialidade, que ele julga por bem o legislador lançar mal, então, da função social da propriedade. No caso de uma propriedade rural, esta tem que atender o trinômio de produtividade, do meio ambiente equilibrado e de relações trabalhistas harmoniosas. Então, a desatenção de qualquer desses requisitos acaba ensejando a expropriação agrária, que está prevista constitucionalmente e que acaba sendo reforçada pela legislação civil. Então, idealizando com isso a supremacia do interesse social em detrimento, então, do exagero individualista que estava presente na codificação anterior. Então, você ainda tem uma liberdade para contratar, entretanto, aqui deixa de vigorar o que acontecia pelo Código Civil de 1916, que ele se baseava também muito no direito romano. Então, aqui não há a pacta sua servanda. Então, o que está contratado, o que está no contrato é o que vale, eu não vou discutir. Não, eu tenho que analisar qual que é a função social desse contrato, o que realmente as partes desejavam e intencionavam quando eles contrataram. Então, o princípio da sociabilidade, ele justamente ele vem verificar qual que é a função social, qual que é a necessidade para a sociedade do bem que está sendo analisado. Então, se eu estou tratando da propriedade, então, essa propriedade, qual que é a função? Para que ela foi criada? Qual que é a necessidade dela? Então, ela tem que atender essa necessidade em primeiro lugar.
em relação à operabilidade do Código Civil, a principal inovação que ele traz é que o Código de 1916, referente às suas cláusulas gerais, a determinação do funcionamento de suas leis, ele tinha uma lei esparsa que o regulamentava. Já eu tenho na introdução do texto do novo código as chamadas cláusulas gerais, que consistem, então, num conceito mais juridicamente aberto, e busca dar uma maior efetividade ao direito, abrangendo, assim, as cláusulas caso a caso. Então, aí, gente, a gente vê a importância que o Código de Napoleão, que a Revolução Francesa, ela dá para a edificação do código que a gente teve em 1916. E a gente verifica essa base, essa estrutura que a gente teve do Código de 1916, muito dela, ele é oriundo também da época que a gente vivia. Então, a gente está na primeira fase da República que nós nos encontramos. Então, você vê que desde aquela época a briga política é muito constante, tanto que a demora para aprovação do Código de Bevilacqua, a manifestação que teve Rui Barbosa, justamente na intenção de procrastinar a aprovação do novo código, simplesmente para impedir que isso acontecesse. Infelizmente, isso aconteceu também com o Código de 2002, que ele levou 30 anos em trâmite no Congresso Nacional, para que tivemos sua aprovação. Agora tem um outro projeto de lei visando a alteração de mais de 180 artigos do Código Civil, posto que nessa decorrência de 30 anos, alguns artigos são considerados... na realidade, tenho a necessidade da alteração e tenho a necessidade da ampliação, porque, por exemplo, o nosso Código Civil de 2002, ele não traz qualquer posição, qualquer reflexo referente à produção in vitro, ele não traz uma regulamentação para o direito do nascituro ainda. Então, essas regulamentações precisam ser feitas. Ele também não traz a previsão e regulamentação referente aos contratos feitos de maneira digital, os contratos feitos com o aceite digital. Então, essa regulamentação se faz necessária. Por conta disso, nós temos também um outro projeto de lei visando adequar esse Código de 2002 à nossa realidade atual. Afinal, ele foi realizado, construído o código no momento em que você não existia a tecnologia que nós temos hoje, não existia a internet, não existiam redes sociais. Então, a evolução que nós temos nesse contexto, como nós vivemos e somos signatários do direito positivado, então a necessidade que nós temos desses direitos serem abrangidos e serem regulamentados dentro do nosso código. Por conta disso é que existe o projeto de lei para alteração do código. Gente, eu falei, até cansei. Dúvida do que eu falei? Tranquilo? Ai, tá bom. Bom, gente, aqui eu tinha colocado que eu ia fazer no Forms, mas eu não fiz no Forms. Eu coloquei para vocês desenvolverem lá no ambiente virtual, lá como vocês fizeram a atividade avaliativa, tem um quiz lá, que está na pós-aula da aula de hoje. Cada questão vale 125 pontos. Totalizando, então, 500 pontos. Ela vai fazer parte da nossa formativa 2.
São questões dissertativas para que vocês respondam em até 20 linhas. Ela já está disponibilizada. Tá, vai embora. Ela já está disponibilizada para vocês. Vocês conseguem acessar na pós-aula de hoje e ela é um complemento referente à aula de hoje. Vocês conseguem, tanto com o conteúdo, ela é para ser realizada referente às são 4 questões, cada questão se refere a um conteúdo que eu vou abordar, que nem a questão 1, ela vai tratar sobre a codificação e vai tratar sobre a influência que nós temos do Código de Napoleão para o nosso direito vigente. Beleza, gente? Dúvidas? Esse daí está no 3.1, né? Tá na 3.1, tá na pós-aula do 3.1. Tá ótimo. Eu coloquei para abrir agora às 8 horas. Tá meia hora que já está aberto, vocês conseguem acessar lá. Beleza, gente? Então, essa atividade ela é o complemento da aula de hoje. Com o que eu falei, com o que eu passei de material, vocês conseguem, e com o que tem mais o material também, tem disponibilizado lá 3 artigos para vocês, que é justamente esses 3 artigos são falando sobre o conteúdo que a gente está falando de Napoleão, da Revolução Francesa. Todos os artigos, eles foram retirados da revista dos tribunais. Vocês estando logado no AVA, vocês vão conseguir acessar, só clicando lá no login, vocês vão conseguir acessar os artigos. Então, tanto essa atividade quanto esses artigos, eles acabam complementando o que eu falei na aula de hoje. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa? Não, perfeito. Tranquilo? Daqui uma hora, mais ou menos, eu consigo disponibilizar já, eu acho que a aula de hoje que está gravada, eu já consigo disponibilizar para vocês o link no nosso ambiente virtual como aula. Beleza, gente? Tá ótimo. As atividades avaliativas de vocês já estão todas disponibilizadas lá no portal, eu já fiz todos os lançamentos, tá bom? Então, bom descanso para todos, boa realização de atividade e até a semana que vem, beleza? Obrigado, boa noite. Boa noite. Obrigada, professora. Boa noite. Boa noite.